Então, boa tarde, boa noite para vocês, boa tarde para mim ainda, mas muitos de vocês provavelmente já me conhecem, alguns de vocês eu trabalhei no meu projeto de inglês já, mas eu sou a Mari, eu sou amiga do Lucas desde o Colégio Internacional, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, vou me introduzir, falar um pouquinho sobre a minha experiência com boarding schools, a minha jornada, e introduzir a gente nessa jornada que eu vou fazer com vocês, falando sobre passo a passo de como aplicar e tudo sobre boarding schools. Então, vamos começar. Então, quem sou eu? Bem, no Brasil, eu estudei no Colégio da Polícia Militar por um tempo. Depois eu ganhei uma bolsa na Escola Internacional de Curitiba, de National School of Curitiba. Daí, a parte que provavelmente interessa a vocês é que eu fui aceita e eu entrei na Phillips Academy, que é uma das melhores, se não a melhor escola dos Estados Unidos, e que dá bolsas completas para alunos internacionais, que foi o meu caso. Na escola eu tinha uma outra bolsa chamada Davis Scholarship. A Davis Scholarship é uma bolsa que não só te ajuda para o ensino médio em Andover, mas também na faculdade. Então também é uma bolsa que me ajuda agora na faculdade. E agora eu estudo na Oberlin College, onde eu estou nesse exato momento. Esse aqui é meu dormitório, na qual tenho a Davis Scholarship, Joan F. Oberlin and Strong Scholarship. Além disso, eu recentemente consegui outra bolsa. E também aqui eu faço 2 empregos, por enquanto, e mais um terceiro, talvez, por vir. Mas isso que me ajuda a me manter aqui nessa escola. Ok. E daí? And so what? Por que alguém quer se importar comigo? Porque, com certeza, se você procurar um pouco, mesmo na minha comunidade, em Andover, outras pessoas aqui ao redor de mim têm histórias muito parecidas com a minha. Aluno internacional que vai para uma boarding school e vai para uma faculdade. O que me faz diferente, ou não necessariamente diferente, mas o que talvez interesse um admissions committee, um comitê de admissões em mim? Bem, no ensino médio, eu fiz várias atividades. Eu tinha meu projeto de ukulele, eu ensinava ukulele para crianças da comunidade, junto com um grupo de voluntários, jogar futebol. Eu sempre escrevi bastante poesia e eu li bastante e deixei isso bem claro na minha aplicação. E também tinha vários programas, participava de vários clubes para assistência social em geral. Então, é isso que você precisa pensar quando você está fazendo a sua aplicação. Para começar, quando uma escola está olhando para você, ela não está olhando para só os seus records, ela está olhando para suas paixões. Essas são as minhas paixões. E é isso que me fez diferente, eu acredito, no meu processo de aplicação. E isso é coisa muito importante. Esse quote aqui, essa citação aqui é muito importante. Porque muita gente me pergunta, como que eu posso conseguir as extracurriculares perfeitas para aplicar? O que eu faço para entrar nessa escola? E uma dica mais importante que eu posso te dar é isso. No momento que você para de pensar sobre o seu currículo, é ali que ele se torna interessante. É nesse momento que ele se torna interessante. Por quê? A escola consegue ver as suas paixões. A escola consegue descobrir, de alguma maneira, que você está fazendo isso só para colocar no seu currículo, só para colocar no seu resume, como é chamado. Então, e também você tem que pensar sobre você mesmo. Por que você está fazendo essas coisas? Porque um dia você vai chegar no fim do ensino médio, no fim da faculdade, e você vai pensar, caramba, tudo que eu tô fazendo até agora é para entrar numa boarding school, é para entrar numa faculdade. Então pensa um pouquinho sobre isso quando você pensa no seu currículo. É a primeira dica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre, eu acho que o elemento secreto da aplicação, na minha opinião. Então, aqui vocês podem ver vários elementos que vocês provavelmente já conhecem. A entrevista, SAT, essays, TOEFL, currículo, GPA, recomendações. Com certeza vocês, já seguem o Lucas faz tempo, conhecem esses pilares, mas eu acredito que para mim e para muita gente tem um pilar secreto aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele é. Mas primeiro, a gente vai falar como se preparar para boarding school. Como que eu eu pego essa aplicação e consigo fazê-la, consigo me sentir preparado para chegar o momento em que eu vou escrever 10, 11, 7 aplicações, o que seja lá o que for, com esse elemento secreto. Na minha opinião, muita gente me pergunta isso, mas não tem jeito melhor que se preparar
do que se tornar envolvido com a sua comunidade, do que prestar atenção na aula. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência na minha preparação. Desde que eu era pequena, eu sempre quis estudar nos Estados Unidos. E você não precisa ter esse sonho desde que você era criança. Pode ser uma coisa que você estava assistindo Lucas, você estava assistindo algum programa e você falou, quando você tinha 10, 12, 13 anos, você pensou, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. Mas eu, pessoalmente, sabia desde pequena que era meu sonho para os Estados Unidos. Como que eu comecei a me preparar? Bem, se preocupar com a escola, se preocupar com as suas acadêmicas é muito importante, obviamente. Mas é muito mais que isso. Porque o aluno que vai para boarding school, muitas vezes, a maioria dos alunos são alunos que, como a gente fala em inglês, take that step further. Ou seja, tomam esse passo a mais. No meu caso, era sempre conversar com o professor depois da aula, ou conversar com os meus colegas para tentar criar um clube, porque muitas vezes nas minhas escolas, especialmente, e como vocês conhecem, escolas brasileiras, não existem oportunidades extracurriculares. Quando existem, são muito raras, são normalmente Olimpíada Brasileira, coisas nacionais, que são de difícil acesso. Mas quando eu estava eu me lembro até no ensino fundamental, às vezes eu fazia projetos extras, só porque eu tinha interesse por ciências, ou seja lá o que for. Mas também no ensino médio, por exemplo, eu criei o meu clube de ukulele. Também conversava muito com os meus professores, com os meus diretores. Acabei convidando uma cientista brasileira que trabalhou na NASA para conversar na nossa aula. São essas coisas pequenas. Participar na aula. Fazer todo o seu trabalho, mas também ajudar os outros. São essas coisas pequenas que te preparam não só para parecer bom na aplicação, mas quando você tem essa ética de trabalho, essa ética de querer compartilhar alguma coisa com a sua comunidade, isso te prepara para ir para esse, como se fala em português, environment, esse ambiente no qual todas as pessoas junto com você também têm essa mentalidade. E só assim você vai conseguir crescer. Então, a mensagem que eu quero que vocês tirem disso é cria suas próprias oportunidades. A gente com certeza vai falar muito disso durante as minhas aulas, de você conseguir tirar o que você conseguir do pior caso possível, você conseguir tornar isso o melhor caso possível para você. E com certeza vocês experienciam isso durante o Covid, porque eu tenho certeza que tem se tornado muito mais difícil para aplicar e para achar oportunidades durante esse tempo. Mas o que você pode fazer? Por exemplo, o Lucas está sempre trabalhando em alguma coisa nova, Covid ou sem Covid, mas eu conheço, por exemplo, outras pessoas no meu projeto que estão criando um clube de debate online, que seja ou em pessoa. Eu tive meu projeto online também. Fazer aulas, cursos online, sempre pode acontecer. Ou se a sua oportunidade é estudar mais para SAT, também é uma excelente oportunidade. Se a sua oportunidade é se tornar um leitor mais prolífico, também. Mas o que eu quero que vocês pensem é que você não está fazendo isso para a boarding school. Você está fazendo isso para você mesmo e, eventualmente, isso vai te ajudar a chegar numa boarding school. E também, outra mensagem muito importante, que um erro sem reflexão não gera crescimento. No seu processo, você vai cometer muitos, muitos, muitos erros. Quantas vezes, durante a aplicação, eu pensei, caramba, não acredito que eu fiz esse erro gramatical aqui, caramba, essa aí não é o que eu estava pensando, vou precisar recomeçar. Mas é importante que você não se sinta mal por cometer esses erros, seja do processo ou seja durante o ensino médio. Eu me lembro muitas vezes, na minha carreira no ensino médio, às vezes eu ia fazer uma prova e acabava tirando uma nota não tão boa. E eu pensava, caramba, Andover não vai gostar disso. Andover não vai gostar de ver essa nota aqui ou ali. E acabou que eu, tendo noção dessa prova, consegui, em vez de deixar isso afetar a minha nota final, consegui trabalhar no que eu errei nessas provas para aumentar a minha nota final. Então, o importante durante esse processo é que você não se puna por cometer esses erros, mas sim olhe para cada um desses erros e pense o que você pode fazer para se superar. Ok, agora isso dito, é a hora da gente revelar o nosso
nosso elemento secreto da sua aplicação. E, na minha opinião, esse elemento é coerência. Isso é relacionado a tudo que eu falei até agora. E vocês vão ver como. Basicamente, a sua aplicação e o seu trajeto escolar durante o ensino médio, durante o ensino fundamental, é uma história. Você é o personagem principal. Quando vocês pensam numa história, pensa em, não sei, Harry Potter, por exemplo. Você tem uma localização, você tem uma comunidade, você tem uma ideia, você tem um problema que você tem que resolver e você tem os amigos, certo? Por exemplo, em Harry Potter, você tinha Hogwarts como o lugar onde a história estava acontecendo. O problema é, sei lá, tem vários em vários filmes, mas Voldemort, por exemplo. Daí você tem a sua ideia, a ideia do Harry, as Horcruxes, e você tem um time trabalhando com o Harry, que são os amigos deles. Isso é muito importante também. Não tenha a impressão que você vai fazer tudo sozinho, porque isso não vai acontecer. Você precisa não só das recomendações dos seus professores, de tudo isso, mas em geral. Não pense que você vai começar essa aplicação e terminar sozinho. Eu, com certeza, entendo isso. Eu sempre fui uma pessoa que quis fazer tudo sozinha e pensava que pedir ajuda não era permitido, certo? Mas quanto mais, isso na verdade, seria uma outra maneira de se preparar. Aceitar fazer erros, aceitar pedir ajuda, porque isso é uma coisa que você vai ver todo o tempo, não importa em qual boarding school você for, na faculdade, você vai precisar pedir ajuda nas suas aulas. E você pode pensar, não, mas eu sempre fui um aluno muito bom, mas o nível de desafio, não só acadêmico, mas também pessoal, de você estar num ambiente completamente novo, numa língua que talvez não seja uma língua que você também talvez não saiba tão bem. Porque você chega lá às vezes e você é fluente, mas você tem um choque cultural, um choque de língua. Você vai precisar de ajuda. E uma coisa que demorou, que talvez me ajudasse a tirar mais proveito da minha experiência, não só de boarding school, mas antes disso, é pedir ajuda em vez de se punir por não conseguir fazer sozinho. Enfim, essa é a sua história. A sua história é você, o que te influenciou, sua ideia ou suas ideias de como mudar ou suas ações e as pessoas que te inspiraram, as pessoas que te ajudam. E tudo isso está conectado nessa história. Por exemplo, a minha história, uma versão dela. Eu nasci no Brasil, fui aceita em Andover. Em Andover percebi que eu estava muito focada num campo só, que no caso era ciências, física, e eu pensei que eu precisava de um pouquinho de mais balanceamento na minha vida, e uma coisa que eu sempre quis fazer era música. Eu sempre quis aprender a tocar música porque meu pai é excelente no violão, sabe cantar, e eu sempre senti que seria uma coisa muito legal para fazer. E eu falei, eu vou aprender o ukulele, eu quero. Eu, na verdade, falei que eu queria aprender o violão, mas o ukulele é um pouquinho mais fácil. Então, falei, eu vou fazer isso. E consegui aprender, e eu cheguei num ponto que eu pensei, como que eu posso demonstrar para todo mundo que eles também podem fazer o que eu fiz? Que todo mundo pode aprender música, porque se eu conseguir aprender música, todo mundo consegue. Então foi isso que foi aí que eu tive a ideia de criar o clube para ensinar as crianças o ukulele, e eu enviei a proposta para o clube e felizmente eu consegui. E daí isso me ensinou várias lições sobre mim como uma líder e sobre como atender a minha comunidade. Isso é definitivamente uma coisa que eu também escrevi nas minhas college essays, nas minhas impressões para a faculdade, que foi eu aprendi a lidar com grupos, muitas vezes essas crianças eram de famílias de baixa renda, da comunidade, que é em sua maioria latina, e também ajudei elas a recuperarem um pouquinho do seu senso cultural. Então tem muita coisa que eu aprendi sobre isso. E isso tem que se conectar comigo, para essa coerência. Isso que a faculdade ou a escola, boarding school, gosta de ouvir também. Não só pela boarding school, mas por você. Mas eles querem saber que você está fazendo essas coisas para você mesmo. E eles querem saber como isso te impacta. Por exemplo, você pode fazer na sua faculdade, no seu ensino médio. Você faz, não sei, futebol, daí você faz alguma coisa em ciência aqui,
você faz uma coisa em um clube distante, mas como essas coisas se conectam? Qual o seu foco? E como essas coisas influenciam quem você é? Esse é o fator da coerência. O fator que você tem esse interesse em liderança, logo você faz essas coisas. Você, como ser humano, não faz nada em isolamento. Tudo te influencia, tudo volta para você. Ou volta para uma outra atividade. O que boarding schools amam e que é muito bom para você mesmo em geral é que você consiga tomar esses aprendizados e levar para outras atividades e demonstrar isso na sua aplicação e na sua vida em geral. Então, basicamente, a minha dica para aplicação, e a gente com certeza vai falar mais sobre isso durante as minhas aulas, é que você precisa escrever capítulos da sua história que pertençam ao mesmo livro. Imagina você está lendo Harry Potter, como eu falei, e de repente tem uma página que é sobre Percy Jackson. Imagina que daí a próxima página é, sei lá, Crepúsculo. Seria meio confuso. É isso que é uma aplicação que uma pessoa lê, que você fala, aqui a Mariana fala que ela gosta muito de física, gosta muito de astronomia, e daí aqui nessa outra página fala que a principal extracurricular dela no ensino médio foi, não sei, esqui, e ela não fala nada sobre como esqui impactou o amor dela sobre astronomia, não fala sobre sobre, como é que se fala, skills, as habilidades que o esqui trouxe para ela, que afetou ela academicamente. Daí na próxima página, alguma coisa completamente diferente, fala que, na verdade, essa prova que ela fez aqui, a aula que ela mais saiu melhor foi poesia. Entendeu? Essa coerência que é necessário. Claro, isso não significa que você não pode ter múltiplos interesses. Não, isso com certeza é muito atraente para escolas. Mas o importante é que você saiba por que você está fazendo essas coisas. Porque nós, como humanos, podemos gostar de várias coisas, mas tem uma coisa que é uma coisa em comum entre todas as coisas que nós gostamos, por alguma razão, alguma coisa básica de nós. E é isso que eu quero que vocês pensem enquanto vocês vão fazer uma atividade. Eu quero que vocês pensem qual o básico que essa atividade está me ajudando, qual é o fundamento. Por exemplo, se é liderança, futebol me ajuda em liderança porque eu trabalho com meu time e eu quero ser capitão, ou me ajuda em colaborar porque por causa disso e aquilo. Isso não é só importante para você durante a aplicação, quando você está escrevendo, o que você está fazendo, mas como um ser humano, você, como a gente fala em inglês, check-in, ou seja, você checar com você mesmo por que você está fazendo essas atividades, por que essa atividade te atrai e quais são as suas paixões. Ajuda muito. E claro, muito importante, que a sua aplicação é uma história e você quer ser o seu personagem principal. Imagina ler uma aplicação e tudo que eu falo sobre como é minha mãe, e minha mãe me inspirou, e não sei o que, não sei o que. Claro, minha mãe me inspirou, e eu tenho certeza que os pais de vocês, ou qualquer outra pessoa na sua vida também te inspirou. Mas o importante é que a escola tá olhando para você, e não para sua mãe, para o seu pai, seja lá quem for. Essas pessoas te afetaram de alguma maneira. Ou talvez não seja nem só sobre a pessoa, mas um evento. Você não quer fazer uma descrição necessariamente desse evento. Você quer se tornar o personagem principal. E você não tem que ter vergonha disso, de falar bem sobre você mesmo, de falar sobre as suas experiências. Não. Não tem nenhuma vergonha em falar sobre as suas experiências, negativas ou positivas. O importante é que você se coloque nesse lugar de protagonista. Tenha orgulho de ser o protagonista da sua história. Faça oportunidades para você mesmo. Ok. Uma pergunta super básica que eu sempre recebo. Você precisa ser um gênio para entrar em uma boarding school? A resposta com certeza é não. Eu estava até pensando nisso hoje, porque eu assisti um documentário e não podia ser uma coisa mais errada, que foi um físico que falou que para você entrar nesse ramo de física você precisa ser um gênio. E eu recebo tanta pergunta, Mari, como que você fez isso? Mari, como você fez isso? O que você fez para entrar? O que eu posso fazer igual a você? E o que eu quero que você pense é que eu não sou um gênio. E, claro, tem pessoas que eu conheci na escola que podem ser considerados por QI, por qualquer outra coisa, gênio. Porém, a realidade é que nós,
o que temos em comum, pessoas que conseguem entrar no boarding school, ou bons alunos em geral, é que a gente tem um senso de responsabilidade, mas também uma curiosidade inata que a gente nutre. O importante é você nutrir essa curiosidade e não ter medo de take steps, ou seja, tomar passos na direção dessa sua curiosidade. Não ter medo de criar essas oportunidades. Isso é uma coisa que eu também demorei para aprender, porque eu era muito, muito, muito tímida. E demorou muito para eu chegar ao ponto que essa timidez está me afetando no meu processo. Essa timidez não está me deixando explorar essas curiosidades, certo? Então, quando se trata de uma boarding school, o que você quer fazer no seu ensino fundamental é explorar essas curiosidades. Pensa nisso, pensa no que eu falei sobre a coerência, pensa no que você quer fazer. Bem, eu sou curiosa sobre ciência e eu gostaria de ser uma melhor líder, eu gostaria de, quem sabe, trabalhar melhor em equipe. Então você pensa para você mesma, como que eu posso trazer essas atividades juntas e para conseguir satisfazer todas as curiosidades que eu tenho, certo? E eu quero que vocês pensem nessa primeira aula, o que eu quero que vocês levam, e também é por isso que eu não estou falando tanto sobre o processo, sobre tudo, porque eu quero introduzir isso como o que você está fazendo não é para boarding school. Quer dizer, você vai aplicar. Mas isso aqui tudo é uma preparação para você ser um bom aluno, para você ter pensamento crítico. Se eu chegasse aqui e falasse, é isso que você tem que fazer, essa coisa, esse SAT, essa nota, você ia sair daqui e pensar, caramba, nunca vou conseguir, é tudo tão sintético, é tudo tão objetivo, mas não. A coisa mais perigosa que você pode fazer é fazer uma coisa só para parecer bom no seu currículo, só para as escolas gostarem. Porque você nunca vai conseguir entrar nessa atividade com aquele pensamento de uma paixão real. Então, o que eu quero que vocês façam antes de aplicar ou que eu não sei quantos anos falta para vocês aplicarem, alguns vocês estão aplicando nessa rodada de aplicação, alguns de vocês são mais novos, com certeza. Mas eu quero que vocês pensem que nada disso é para essa única finalidade. Eu quero que vocês aproveitem as suas aulas, eu quero que vocês achem suas paixões. E daí pensem em boarding school, e daí comecem a se preocupar com o processo. Porque você nunca vai conseguir ser bem-sucedido nesse processo se você não tem uma paixão real por seja lá o que for. Ok. Eu acredito que são mais os recursos finais. Aqui eu tenho uns recursos para o SAT, particularmente. Varsity Tutors é ótimo e a gente vai falar muito sobre SAT nas aulas futuras. Quizlet e também eu peço aqui sessão informativa com Andover, já foi, mas o meu Instagram, caso você tenha alguma pergunta. E às vezes eu posto oportunidades por lá. Mas é basicamente isso. E agora eu gostaria de abrir para perguntas em geral, sobre qualquer coisa. Oh. Boa. Muito bom, Mari. Obrigado mesmo pela primeira aula. Achei muito, muito massa. Bom, eu já conheci a sua história, obviamente, e quem não conhecia, com certeza, adorou tudo isso. Tenho certeza que você vai compartilhar muita, muita coisa com eles. Vai ser, tipo, de verdade, eu sinto fortemente que isso daqui vai ser a maior preparação do Brasil sobre boarding school. Imagina toda semana contigo por aqui, o pessoal aqui é muito privilegiado. E aí, Mari, eu só queria falar para a galera, fiquem à vontade para fazer perguntas, enfim, perguntar o que quiser, ainda mais, principalmente se quiserem sobre algo específico da Mari agora, até porque nas próximas aulas vai ser ainda mais o conteúdo, obviamente ela não vai fazer a apresentação dela a cada aula, então se tiver algo específico sobre a Mari em si, fiquem à vontade também para perguntar. E eu queria que você compartilhasse um pouco, Mari, se você pudesse, agora sobre a sua experiência, tipo, um pouco mais a fundo sobre a sua experiência por lá mesmo, tipo, como que era, tipo, de verdade lá, alguma coisa diferente aconteceu, ou enfim, porque eu sinto que muita gente sonha muito com isso, sabe? E até se quiser parar de compartilhar a tela, fica à vontade também. Ok, com certeza. Eu adoraria falar sobre isso. Bem, Andover com certeza foi a melhor época. Eu não quero falar melhor época da minha vida, porque eu sempre tive muito sorte, não sorte, mas tive uma vida boa, em falar desses termos. Mas Andover com certeza foi um momento muito especial. Foram 3 anos incríveis.
tiveram suas dificuldades, com certeza. Eu, como eu falei, era muito tímida, cheguei na escola e não pude tirar proveito de tudo que a escola oferecia, principalmente no primeiro trimestre. Não só em termos, termos acadêmicos, mas também em termos de fazer conexões, fazer amizades. Eu não senti que naquele primeiro trimestre eu tinha feito amigos reais. Eu tinha amigos, com certeza, mas não sentia que tinha realmente achado as minhas pessoas, como a gente diz. Mas no momento que você chega lá e fala, caramba, talvez eu tenha sotaque, talvez eu não consiga me adaptar com os americanos. No momento que você chega e fala, e daí eu vou tentar do mesmo jeito, aí que você consegue realmente, como a gente fala em inglês, come out of your shell, ou seja, sair do seu casco, ou seja, da sua bolha, basicamente, sair da sua bolha. Então, nesse momento que Andover se tornou a minha segunda casa. Todo mundo que você conhece lá, a gente vai no Natal, quando a gente volta, a gente tá todo mundo tão feliz de voltar. A gente chama o lugar Andover da nossa casa. Eu chamava nesse caso, que eu já me formei, mas ainda é a minha segunda casa. Mas realmente, as oportunidades acadêmicas são incríveis. Eu consegui ir para a França com a escola de graça. Assim, as pessoas que você conhece talvez sejam a melhor parte da escola, são as pessoas e as conexões. Por exemplo, um exemplo de como isso está me ajudando. Agora no Natal, eu não posso voltar para o Brasil por causa do Covid. Então, os meus amigos de Andover abriram as casas deles para ficar com eles. Eu vou visitar vários amigos durante esse tempo. Então, essas conexões são o que fazem Andover e uma boarding school diferente, porque é uma comunidade, é uma família. Então, realmente, vocês que vão aplicar agora, eu espero que vocês estejam ouvindo isso, porque vale muito, muito a pena. E se vocês tiverem perguntas específicas, porque eu sei que quando você está falando de Andover, muita gente não espera que eu esteja falando só sobre amizades e pessoas, mas quando você chega lá, você vai entender, não só Andover, mas boarding schools em geral, que realmente é a melhor parte. Mari, antes da pergunta da Laura, desculpa por cortá-la. Só a última coisa aqui que eu queria perguntar para aproveitar que estou desmutado. Eles estão cansados de ouvir sobre eu falando sobre o ASI, tá ligado? Sobre a escola internacional, que tive toda a minha experiência por lá e tal. A Marcela também comentou um pouquinho sobre isso. Eu queria saber, tá, é uma escola internacional, né, como se fosse uma escola americana no Brasil, mas eu queria saber quais foram as maiores diferenças que você sentiu, assim. Ainda que a escola internacional tem uma comunidade, obviamente que não é tão grande quanto Andover, mas me conta, tipo, qual outra diferença, assim? Pergunta bem pessoal, mas eu queria saber. Sim, tranquilo. Com certeza uma coisa diferente é o estilo das aulas. Eu não tenho certeza se isso é assim para escolas públicas americanas também, mas quando você chega em boarding schools, o estilo da aula é estritamente, não estritamente, mas quase estritamente, você tem uma leitura para fazer e você discute na aula. É basicamente isso. É um ambiente muito mais colaborativo em certos jeitos. Muita gente acha que é competitivo, mas não foi a minha experiência. Na verdade, eu achei que o ISC, a Escola Internacional, era bem mais competitiva para mim, mas também isso tem a ver muito como eu comecei a ver um, minhas acadêmicas, minhas notas e tal. Isso tá difícil falar português, mas um, com certeza isso foi uma grande diferença e também a motivação dos alunos, mas isso não quer dizer, isso não é necessariamente relacionado à escola, à estrutura, mas sim às pessoas que estão na escola. Mas em relação à estrutura, realmente as aulas são muito diferentes. O inglês, claro, que você tá num ambiente que é completamente inglês, mas assim, os professores americanos obviamente têm expectativas diferentes sobre as suas essays, sobre suas redações e seja lá o que for, porque eles estão esperando alunos americanos, certo? Mas, em geral, também existe uma certa distância na escola americana que tem a ver com os americanos, em geral, sendo um pouquinho mais distantes, assim, em geral. Mas essas são as principais diferenças. Claro que as aulas em Andover eram muito mais difíceis, mas mesmo assim muito mais interessantes e por mais que elas te quebravam, elas te desafiavam, é o tipo de aula que você sai daquela e fala, meu Deus, é isso que eu quero fazer. E que isso aconteceu comigo. Eu achei minhas paixões em Andover. E eu não tenho certeza que eu teria sido do mesmo jeito no ISC. Ok.
Então, a pergunta da Laura... E, Heloísa, eu vejo que você tem a mão para cima, então eu vou fazer a sua pergunta logo depois. Mas, pergunta da Laura. Você sentiu muito saudade de casa, da sua família, e como você lidou com isso no início? É interessante porque eu... Eu já contei essa história também, que quando eu cheguei na escola, quando meus pais, acho, na verdade, me levaram para a escola na primeira vez, e eu chorei muito, muito. Eu falava, não quero ir, me deixa ir voltar para o Brasil, me deixa voltar para o Brasil. E eles não deixaram, graças a Deus. Mas no momento que eles disseram tchau, eu entrei num mundo novo, assim. Eu estava completamente envolvida na escola. E você esquece, à medida que você se envolve na escola, você cria aquelas amizades, você esquece. E eu tenho essa experiência, com certeza, na faculdade também. E eu, com certeza, acho que o Lucas teve uma experiência similar, que quando você chega naquele momento que você se envolve e você acha a sua comunidade, é muito mais fácil. E, claro, isso não quer dizer que é errado sentir saudade. Não, é tão natural. E todas as escolas que você vai dão recursos, tem recursos à disposição para ajudar a lidar com saudade de casa, porque a saúde mental é uma coisa que eu valorizo muito, é uma coisa que eu gosto de falar, sobre a qual eu gosto de falar. Então, eu particularmente não tive saudade de casa. Hoje em dia, às vezes me dá saudade, mas não é uma coisa que me inabilita a fazer meus afazeres, mas é uma coisa super normal, que eu tenho com certeza amigos que experienciaram muita saudade de casa. Talvez um ou dois, na verdade, que experienciaram saudade de casa, mas é uma coisa que você pode trazer aos serviços da escola e que a escola vai completamente entender. Próxima pergunta. Let's see. Quando você precisava comprar alguma coisa, tinha um dia que vocês faziam compras ou como funcionava? Basicamente, não todas as escolas são assim, mas eu posso falar sobre Andover, que Andover era é uma escola muito liberal nesse sentido. A gente tinha um centro bem perto da escola que tinha lojas e você podia ir para lá qualquer hora do dia, quando você quisesse, desde que tinha aulas, tinha horas que a gente tinha que voltar para o dormitório, mas você podia ir no meio das suas aulas, você podia ir em qualquer momento do dia. Então, com relação a isso, não tem nenhum horário específico, você pode simplesmente ir. Se você precisasse ir para uma outra loja maior, você podia pegar um Uber e ir, desde que você avise algum adulto que você estava usando um carro. Mas super tranquilo nesse sentido. Ok. Qual tópico você escolheu para ser sua essay principal de Andover? Ok. Do que eu me lembre, Andover não tinha... Talvez agora tenha, mas não tinha um tópico principal. Mas eu posso te dizer que na aplicação de Andover, eu não me lembro exatamente, na verdade eu tenho até, e com certeza é uma coisa que a gente vai olhar as minhas essays durante as minhas aulas, porque eu ainda tenho elas salvas. Mas eu me lembro que eu escrevi sobre como eu perdi uma eleição na escola, que eu não conseguia posição, e eu me lembro de escrever sobre como eu estava me sentindo e como que eu me recuperei disso e criei uma outra oportunidade para mim mesma. Que é o que eu tô falando agora, uma coisa que como eu aprendi dessa experiência e o que eu fiz depois dessa experiência. Então, em vez de falar de uma vitória, eu acabei falando de uma derrota. Eu acho que isso foi bem interessante. Ok. Como é a parte acadêmica da escola? Eles são flexíveis quanto a horários de aula, como são os clubes e esportes. Então, basicamente, tocando em tudo. A parte acadêmica, basicamente, você faz 5 ou 6 aulas em Andover, e eu tenho certeza que é mais ou menos a mesma coisa. E se você fizer 6 aulas, você não tem o período livre. Se você fizer 5 aulas, você tem o período livre durante o dia. Então, no horário agora, e eu acredito que ainda assim, nesse ano, você tinha todas as suas aulas na segunda-feira, você tinha 2 aulas na terça, 3 na quarta, 2 na terça, 2 na quinta, 3 na sexta. Então, você acabava tendo muito tempo livre durante o dia, mas em Andover, não é o caso para outras escolas, mas em Andover você é obrigado a fazer um esporte. Então, você podia muitas vezes fazer esportes de manhã, antes da aula, ou à tarde, que era o que eu preferia. Mas você tem uma certa flexibilidade em aulas, porque você tem aquele período livre. E tinha dias que minhas aulas não começavam até 11 da manhã. Então, isso era muito legal. Então, tem um certo nível de flexibilidade. Em relação a clubes e esportes, tem vários. E tem vários níveis de comprometimento. Tem um time principal, tem time instrucional, tem um time clube, que a gente chama, que é só jogada, que
de tempo em tempo. Então, tem vários níveis de envolvimento e quando em relação a clubes, todos são por parte de alunos e são liderados por alunos. Então, é muito interessante porque você pode ter seu próprio clube muito facilmente. Então, isso pode ser muito bom para você, mas pode ser muito ruim porque às vezes os clubes vão existir, mas não vão fazer muita coisa porque dependem de alunos. Mas você tem um supervisor que é um adulto que pode te ajudar. Ok, próxima pergunta. Em relação... qual foi o maior desafio que você sentiu quando chegou em Andover? O maior desafio, eu acho que foi, para mim, pedir ajuda. Em todos os sentidos, acadêmica, emocional, pessoal. Pedir ajuda foi muito importante. Foi uma coisa que eu sempre batalhei, uma coisa que eu achava que demonstrava fraqueza. E nunca pude estar mais errada. Eu acho que pedir ajuda não existe uma maior expressão de resiliência, uma expressão de força do que pedir ajuda. E isso me ajudou muito em me superar minha timidez e também me tornar uma melhor aluna e melhor membro de uma comunidade. Próxima pergunta. Em relação à segurança, como era a vida no campus? Meus pais estão preocupados demais com isso, por mais que eu explique e converse com eles. Claro, com certeza essa é uma coisa que a minha mãe se preocupava também. Muitos campos são campos abertos. Esse é o caso de Andover, o que significa que não tem um portão, não tem nada. Mas é verdade também que essas escolas são em áreas suburbanas, ou seja, você não está do lado de uma cidade, você está numa comunidade, para falar a verdade, são todos na Nova Inglaterra, e quando vocês forem para os Estados Unidos, vocês vão perceber que a Nova Inglaterra, exatamente, mas Estados Unidos, mas vocês vão perceber que a Nova Inglaterra, essas escolas que vocês vão, são lugares muito ricos, são de uma população branca e rica, basicamente. Então, o que significa? Que a força de polícia do lugar e também a calmaria do lugar vão ser muito grandes. Então, nesse sentido, Andover é uma cidade muito calma. Nunca aconteceu nada comigo, nunca tive nenhuma preocupação. E essa é verdade para todas as escolas. Muitas escolas são até meio isoladas, então a preocupação com segurança, com pessoas de fora vindo, é muito pouca. E outras medidas de segurança que existem. Que você tem que estar no seu dormitório até certa hora da noite, que todo mundo tem um cartão para entrar no dormitório, você não pode entrar no dormitório de outras pessoas, que você tem adultos morando no seu dormitório que sabem se você está no dormitório ou não, porque você tem que ensinar um livro e que constantemente tem reuniões, então sabem do seu estado físico, emocional, seja lá o que for. Então, eu sempre andei muito livremente e eu cheguei lá na escola com 15 anos. Eu, em Curitiba, era muitas poucas vezes minha mãe me deixava sair sozinha por causa da preocupação, porque uma menina saindo sozinha no Xaxim não é a melhor ideia. Mas quando cheguei lá, foi uma independência incrível e, pra falar a verdade, eu andava lá com meu celular na mão, nunca tive nenhum problema. Em Boston até, eu nunca tive nenhum problema. Eu sempre ia lá com os meus amigos. Então, realmente, a segurança é muito boa, nunca tive nenhuma preocupação. Quais clubes extracurriculares e aulas você fazia em Andover? Em relação a aulas, fiz muitas aulas. Eu posso te dizer que eu comecei fazendo física e logo depois que eu fiz física, eu nunca mais fiz física. Eu entrei bastante em biologia e filosofia. A minha aula favorita que eu fiz em Andover, de todos os meus 3 anos, foi bioética. Foi o que, na verdade, começou meu amor. Eu já queria ser médica antes disso, mas principalmente por esse ramo de bioética, foi essa aula que mudou. E agora na faculdade eu tô fazendo outra aula, que não é sobre bioética, mas eu posso escolher um foco. E vocês podem imaginar que todos os meus trabalhos têm sido sobre bioética. Então, essa é outra maneira como a Andover me afetou. Isso vai chegar na próxima pergunta, que é: qual foi a maior mudança? Bem, isso é difícil de dizer, mas porque teve tanta coisa. Independência, muita independência. Eu sempre fui uma pessoa independente academicamente, com certeza, mas eu nunca me senti tão independente na minha vida pessoal. Como eu falei, em Curitiba, basicamente, eu estava indo da escola para casa. Com certeza, tive
poucas oportunidades de me tornar realmente independente, porque a gente não tem tanto essa cultura de, principalmente no Brasil, de você tem que sair, sei lá, pegar sua licença para dirigir, carteira de motorista, isso se chama. Carteira de motorista ou arranjar um summer job, um emprego de verão. No Brasil, a gente tá mais em casa, entre escola e tal. Mas nos Estados Unidos tem um lema de independência muito maior, com certeza. Isso mudou bastante. E também essa confiança de ser independente. Mas o que mais mudou em mim, com certeza, foi não só me tornar extrovertida, mas parar de ter medo de falhar quando eu tomo riscos. Claro, eu ainda tenho medo, mas caramba, tem tanta coisa que eu tô fazendo agora que eu jamais me imaginaria fazendo. E foi Andover que me deu essa confiança. Foram as pessoas que eu conheci em Andover que me deram essa confiança. E também em sentido de escrita, de participação na aula. Eu posso dizer que tendo ido para Andover e comparando aqui com os meus amigos que não tiveram essa oportunidade, o meu, sem querer, obviamente, sei lá, eu não sei como é que fala brag em português, mas sem querer, sei lá, me mostrar, eu acho que seria essa palavra, o meu nível de escrita aqui é muito melhor academicamente que dos meus colegas que foram para uma escola pública americana, simplesmente porque o que você faz em Andover, em outra escola, é basicamente o que você está fazendo na faculdade. Muitas vezes minhas aulas em Andover eram mais difíceis que minhas aulas aqui. Então, o que mudou em mim foram simplesmente essa falta de vergonha, basicamente, de fazer o que eu quero e tomar esses riscos. E também no sentido acadêmico, eu me tornei uma escritora muito melhor e também tive essa oportunidade de desafiar os meus pontos de vista e aprender a desafiar os pontos de vista de outras pessoas. Verdade, como o Lucas disse, virei outra pessoa completamente. O que você fazia? O sistema das faculdades americanas de medicina são diferentes das outras. Bem, essa aqui é uma pergunta que não necessariamente pertence ao nível de boarding school, mas eu posso responder brevemente que sim, é diferente. Mas ainda assim, é que é diferente no sentido que você faz 4 anos de uma faculdade normal, de um undergrad program, e você faz 4 anos de escola de medicina. Mas isso a gente pode falar em outra aula, em outra oportunidade, sobre carreiras depois de boarding school. Mas o que você fazia nos fins de semana? Pra ser honesta, domingo, lição de casa, basicamente o dia inteiro, clubes. Sábado era quando eu saía ou ficava, sei lá, assistia um filme com os meus amigos, fazia essas coisas assim. Eu nunca, durante minha experiência no ensino médio, eu com certeza, principalmente em boarding school, eu com certeza recomendo, nunca consumi álcool, drogas, nada assim. Então, isso não era parte dos meus planos do final de semana. Mas nas escolas, normalmente tem vários eventos que a escola faz. Eu me lembro que tinha uma vez um hipnotizador veio pra escola. Foi bem legal, na verdade. Ele leu a minha mente, porque fez um truque, mas foi bem legal. A gente teve várias apresentações, shows até. E tem vários clubes estudantis. Por exemplo, tinha um clube de comédia que se apresentava nos fins de semana, às vezes. Tinha festas e tal. Então tem bastante coisa pra fazer nesse sentido. E claro, quando você chega com seus amigos, assistir um filme no final de semana, coisa assim. E também fazer lição, participar de clubes, quem sabe ir para Boston. E isso acho que se relaciona um pouquinho com a próxima pergunta. Vocês podiam viajar para outros lugares do Zeon? Sim, mas você precisava pedir permissão para os seus professores, certo? E muitas vezes você não podia não conseguir. E também você precisava estar na escola, basicamente, durante a semana. Muito raro você conseguir perder a aula. Falta não é como falta no Brasil, que você só falta. Não, em boarding school, se você tem um certo número de faltas, você tem certas restrições que você não pode sair do seu dormitório na sexta-noite, ou você tem uma responsabilidade ou uma resposta disciplinar, e etc. Então, você pode. Uma vez, eu tenho amigos em Nova York que eu conheci em outra oportunidade, e um dia,
visitei eles durante o dia. Fui para Nova York, peguei o ônibus, voltei naquela mesma noite. Foi incrível. E também durante a sua experiência em Andover, você pode descobrir que certos clubes que você está fazendo ou esportes vão viajar para outros lugares quando jogar futebol. Em Andover eu viajei na Nova Inglaterra. E também tem umas coisas que se chamam fly-ins de faculdades, ou seja, você fazer uma visita para a faculdade. Também fui para Missouri e fui para outro lugar em Massachusetts. Então, são possíveis, mas você precisa da permissão certa da escola. Como foi seu prom? Não existiu por causa do Covid, infelizmente. Como eram as tradições de Andover, tipo o jogo contra Exeter? Excelente exemplo de uma tradição. A Andover Exeter Day, que é um fim de semana, ou... É um fim de semana, teoricamente, mas o que a gente consegue assistir é basicamente um dia de jogos só entre Andover e Exeter, que é uma das minhas coisas favoritas. Mas, em geral, os seniors, as pessoas do último ano, têm bastante tradições. A gente tem uma das minhas favoritas também, que foi a gente tem um tour de barco em Boston. No seu último ano, você sempre tem esse tour de barco em Boston, que você se veste, você, tipo, se arruma, eles tocam música, é tipo basicamente uma festa no iate, basicamente, o que é bem legal. E eles fazem de graça porque a escola é cara, né? Mas eles fazem pra gente todo ano. Tem coisas assim, e simplesmente a tradição de você sentar no refeitório com seus amigos. O refeitório tem divisões assim, pessoas desse ano vão aqui, ou blá blá blá. É uma experiência muito divertida. Eu acho que o último que eu quero compartilhar é que uma vez por ano, durante o inverno, o diretora da escola anuncia de surpresa um dia que a gente não tem aula. Ninguém sabe onde é, e a minha coisa favorita é apostar quando vai ser. Então, tem muita tradição, porque é uma escola muito velha. Mas é muito legal. Como você foi recebido na escola? Foi recebido muito bem. Quando você chega como aluno internacional e como aluno novo, tem muitos recursos, muitos grupos de pessoas que se colocam à sua disposição. Tem a orientação de alunos internacionais, que é especial, porque eles querem que você se ambiente não só à nova escola, mas aos Estados Unidos. Então, você acha uma comunidade bem rápido entre os alunos internacionais, entre os alunos novos. Então, eu me senti muito bem recebida na escola. É muito legal, porque todo começo do ano, e eu fiz isso quando eu estava em Andover, quando eu fui orientadora, líder de orientação, que quando os carros estão chegando, todo mundo começa a gritar e tem cartazes, todo mundo começa a torcer pelas pessoas novas, e a gente pergunta o nome do aluno novo e começa a, tipo, cantar o nome. São coisas assim, sabe, que te fazem sentir em casa. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua experiência em Andover, o que seria? Sobre a escola em si ou sobre mim? Eu posso fazer as duas. Sobre a minha experiência em Andover. Sobre a escola. Eu acho que a escola ainda tem suas divisões raciais e divisões de comunidades. Eu acho que a escola pode trabalhar um pouco mais. E também a escola está sempre tentando melhorar em questões raciais. Todas as escolas americanas devem fazer isso. Não só americanas, brasileiras, de todo mundo, tem que sempre prestar atenção a questões raciais. Mas eu acho que muitas vezes tem essa divisão ainda de alunos uma família desse jeito, uma família rica, ou brancos, e alunos não brancos, alunos asiáticos, alunos, afro-americanos, etc. Com certeza existe essa divisão ainda, e é uma coisa que a escola está trabalhando, mas em relação à minha experiência, eu teria tomado mais riscos. Ponto. Uma outra pergunta? A escola oferece homecoming. Não temos homecoming oficial, mas temos outros eventos. Para quem não sabe, homecoming é tipo um baile no começo do ano, que normalmente vai alunos mais velhos. Como era a sua relação com o meu advisor? Depende do ano, mas eu sempre tive uma boa relação. Tive anos que eu era mais próxima, mas normalmente seu advisor, no primeiro ano, seu advisor é uma pessoa que mora no seu dormitório, então você vê não só o seu advisor, o seu advisor, mas a família muitas vezes, então é como se eles fossem parte da sua família. Então, eu sempre me senti muito confortável pedindo ajuda para os meus advisors, então com certeza eu diria que foi uma ótima relação. E para quem não sabe, advisor significa tipo um conselheiro.
um orientador, basicamente. E em Andover, tem grupos pequenos de alunos, tipo 4, 5 alunos para um advisor. Você assumiu algum cargo, função na escola? Sim. Eu era líder daquele projeto que eu falei sobre o ukulele. Eu era presidente de 2 clubes e eu ajudava, se chama peer tutor, basicamente você ajuda outros alunos que estão tendo dificuldade em certa matéria. Então, e eu também era parte do time de futebol. Você tinha roommates. Eu tive no meu primeiro ano, graças a Deus, era o que a gente chama de two-room doubles, ou seja, você tem 2 quartos, você tá num quarto, mas tem uma divisória, tem uma porta. Então, eu nunca virei muito amiga da minha roommate, não nada pessoal, mas a gente já simplesmente era muito diferente, mas sempre consegui coexistir bem com ela. Nunca tive nenhum problema, nunca entramos numa briga. Era só coisas tipo, quem sabe essa noite eu estou sendo um pouquinho o seu tá fazendo bastante barulho, você pode, tipo, diminuir um pouco porque eu tô tentando estudar, ou amanhã eu tenho que acordar cedo, não sei o quê. Então, foi super tranquilo. Eu, pessoalmente, prefiro morar no meu próprio quarto, sozinha. Não porque eu não gosto de pessoas, mas é muito importante ter seu próprio espaço e passar tempo sozinha. Mas, é. Mari, é uma pergunta aqui que eu acho que seria bem interessante para ajudar a galera, principalmente a aproveitar que está gravado. Queria muito se compartilhasse com a galera o que você espera deles nas próximas semanas, tipo, em relação ao engajamento, em relação à preparação para a aula. Eles devem comprar um caderno, eles devem participar nas aulas, eles devem vir toda a aula. Como que você, se estivesse no lugar deles, como que você aproveitaria o máximo possível dessa aula e desse ano, que a maioria das pessoas vai aplicar só no ano que vem? Sim. Pessoalmente, eu quero só que vocês sejam presentes no momento, vocês não precisam necessariamente fazer anotações, mas depende do seu estilo de aprendizado. Se você acha que você é melhor em ouvir em vez de escrever, tranquilo. Se você acha que você não consegue reter informação, se você não escrever, ou se você... Eu, pessoalmente, eu adoro escrever porque eu não consigo prestar atenção se eu não tô fazendo alguma coisa. Então, se você falar, se eu não estiver escrevendo, eu vou acabar indo pro meu telefone, por favor, escreva. Então, a única coisa que eu quero é que eu sou uma pessoa que gosta muito de engajar todo mundo na sala, então vocês podem esperar que talvez eu pergunte coisas diretamente a vocês, e eu gostaria muito da participação de vocês, e o que eu quero fazer aqui é basicamente uma conversa. Eu quero aprender de vocês também, eu quero me atualizar um pouco sobre o processo, e eu quero ver o que vocês estão fazendo e quero achar o melhor jeito de ajudá-los, e eu não consigo achar o melhor jeito de ajudá-los se eu não ouvir de vocês o que vocês querem. Então, basicamente. Gente, vocês estão por aqui, tipo, aproveitem, porque com certeza a Mari vai saber quem vocês são, o nome de vocês, a situação de vocês, porque, cara, todas as semanas vão aqui junto, entendeu? Então, abram a câmera mesmo, façam perguntas, de verdade, aproveitem, porque vai ficar muito mais fácil para vocês, né? Só esse é o recado que eu queria dar, Mari. Mas, ótimo. Tem mais algumas perguntas por aqui. Quando você falar, Mari, que não tem mais tempo, não sei, fica tranquilo, a gente tem até 8h30, se você quiser, por aqui, mas vai que vai. Eu vou até mais uns 5 minutos, porque eu tenho lição a fazer, mas eu vou responder essa aqui. Você já sentiu... Acho que eu vou responder só mais essa. Você já se sentiu sobrecarregada com tudo? Se sim, como você lidava e tal? E essa pergunta é bem importante para mim, porque sim, eu me senti sobrecarregada. E é uma coisa que eu quero falar, porque eu não tenho vergonha de ter me sentido sobrecarregada, mas eu percebi que eu me senti sobrecarregada quando tudo assim explodiu, quando eu lidei com ansiedade, depressão, e outra coisa que eu gostaria de ter mudado sobre Andover seria ter pedido help, pedido ajuda sobre isso mais cedo, porque Andover oferece serviços de terapia e, claro, nem todo mundo vai ter essa experiência, mas se sentir sobrecarregado, se você deixa só pra você, se você não compartilha com ninguém, é muito perigoso. E, claro, existem vários jeitos, não necessariamente só a terapia, mas quando você chega a um certo ponto, com certeza é o ponto que você provavelmente é a etapa certa, mas
Outras maneiras, conversar com a sua família, falar sobre isso com seus amigos, com seu advisor, ter um diário, ou achar atividades que você acha que são, como a gente fala em inglês, outlets, ou seja, lugares para você liberar essa energia. Então, com certeza, isso acontece com todo mundo. Eu conheço muitos amigos que tiveram a mesma experiência, mas a mensagem que quero deixar aqui é que não precisa ser um estigma, saúde mental não precisa ser um estigma, e que todo mundo, principalmente em Andover, não posso falar sobre todas as boarding schools, mas em Andover era uma comunidade que aceitava muito tudo isso. E eu nunca me senti menos que ninguém por ter tido essas experiências. Muito bom. Concordo 100% contigo, Mari. Muito legal que você compartilha isso. A última coisa aqui, Mari, só pra você compartilhar com a galera. Na semana que vem, do que você vai falar aqui, só pra galera ter uma noção, assim? A semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo em si, mas não necessariamente sobre o processo, mas sobre boarding school, e são alguns mitos e verdades sobre boarding school. E basicamente, para quem se dá bem em boarding school. Gostei. Ótimo. Bom, eu acho que é isso, Mari. Se você assistiu essa aula através de uma gravação, valeu. Assista a aula ao vivo é muito melhor. E eu acho que é isso, Mari. Algum recado final pra galera? Não, só é um prazer começar a trabalhar com todos vocês e não vejo a hora de vê-los mais. Muito bom. Pode parar de gravar, só apertar ali. Ok.